É preciso você entender que trabalhar com reciclagem, ele requer organização, para que você não desperte a ira da comunidade que está em volta do seu depósito, e aí você acabe criando verdadeiros inimigos, entendeu? Aqui no meu depósito, quando eu comecei, lá na minha casa, o que acontece? Na minha garagem, eu procurava ter o máximo de organização possível. Eu acredito que isso foi até bom, sabe, gente? Eu começar na garagem, porque isso me acabou me doutrinando. Porque eu sempre fui um camarada dentro da minha empresa que eu nunca gostei de ficar com grandes volumes de matéria-prima, talvez esperando o melhor preço. Eu fui doutrinado, tipo assim, juntei, vai embora. Eu já sei para que eu vendo, eu sei qual vai ser minha lucratividade, o risco de você ter problemas é menor. Que problemas, Maurício? Você corre menos risco de Deus o livre guarde ter um incêndio, ter uma fiscalização, criação de roedores, de barata. Gente, é o que eu estou dizendo. Reciclagem não é um depósito de lixo. E é por isso que eu trago a proposta, eu trago a visão para você se diferenciar nesse mercado, de você fazer algo que os outros não fazem. Maurílio, mas é mais desafiador. Sim, é mais desafiador, sim. Só que se você manter uma organização dentro do seu depósito, você vai ver como o ambiente ele fica mais salubre, né? Ele fica um ambiente mais saudável para trabalhar, ele fica um ambiente mais agradável de se visitar. Eu até cheguei a pensar em fazer algumas visitas em alguns depósitos de alguns conhecidos meus, mas eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu não vou expor a pessoa, não vou expor o depósito, mas se você não precisa ir longe aí na sua cidade para você ver. Eu tento mostrar algumas coisas dentro da minha empresa, e aí, tipo assim, a minha empresa, ela é super organizada. Não é a das mais... Maurílio, você mexe com sujeira, sim. Se você for, quem visitou a minha empresa, né, tem um aluno meu que visitou, e aí ele falou, ele ficou encantado. Ele falou, cara, realmente, a sua empresa realmente é organizada. Mas por quê? Porque eu doutrino os meus funcionários a fazerem isso. Primeiro porque, gente, quando você tem registro de funcionário, quando você tem empregados registrados, você tem uma responsabilidade sobre a saúde daquele colaborador. E caso aconteça alguma coisa com aquele colaborador, o responsável é você. Aqui próximo do meu depósito, da minha empresa, teve um acidente em um depósito de reciclagem, onde o dono ele teve que desfazer de uma das casas dele para poder pagar a indenização pela morte daquele cidadão, do funcionário. E pasme, em pleno 2000 e aconteceu em 2018 isso, finalzinho de 2018 para 2019, e o cara não tinha registro, gente. E nessa hora bate uma aflição. Eu vou ser sincero, gente. Eu me coloquei no lugar do dono do depósito. E não tem coisa melhor do que você fazer esse exercício de reflexão e falar assim, cara, e agora? E agora? Como proceder? Qual é o caminho das pedras nesse caso? O que eu tenho que fazer? Se fosse eu, como é que eu faria? Como é que eu agiria? É bom a gente fazer essa reflexão, porque você auto-se imune, porque você fala, cara, eu não quero correr esse risco. Eu já tive acidentes, você sabe, nessa minha trajetória de mais de 22 anos, eu tive 2 acidentes na minha empresa. O primeiro acidente foi comigo,
Inclusive foi no Chapolin, né, no meu carrinho e no meu reboque. E o segundo foi num caminhão meu. O primeiro eu não estava segurado. Graças a Deus o Chapolin lá sobreviveu, né? Por isso que ele ganhou o nome Chapolin, porque era um carro valente, era um veículo que aguentava o tranco. E aí, depois do acidente, eu resolvi chamar ele de Chapolin. E o prêmio é branco, tá? Porque o Chapolin colorado a gente sabe que é vermelho. Mas ele sobreviveu, gente, ao acidente. Só que o meu outro caminhão, eu vou estar trazendo aqui para vocês verem, porque vocês precisam entender qual é a dinâmica do mercado. E não é porque, por exemplo, o dono de padaria ele pode sofrer um acidente? Pode ter um acidente lá na padaria. Pode ou não pode? Pode. Né? Então, o que acontece? Só que no nosso caso, por exemplo, da reciclagem, às vezes um caminhão seu sai para fazer uma coleta e muitas vezes o depósito ele não faz manutenção preventiva, gente, nos caminhões. E isso, o cara vai deixando sempre para depois, né? O motorista chega, chefe, tem que dar uma revisão no freio. Eu estou sentindo que as lonas não estão freando. Não, vai lá, pega só essa coleta, depois a gente acaba fazendo essa manutenção depois. E aí a coisa vai protelando, você entendeu? A ponto do pior acontecer. E foi o caso que aconteceu. Esse depósito ele tem um caminhão Rolon, não era um caminhão novo, era um caminhão usado, né? Um caminhão já velho. E esse ajudante que estava no depósito, ele estava próximo ao caminhão. E aí o caminhão ele foi fazer uma manobra, levantando a caixa de Rolon, e aí, infelizmente, o caminhão, por ser velho, ele já não estava mais com condição de fazer aquela manobra. A verdade é essa. E aí acabou ocasionando a morte desse rapaz. A caixa caiu por cima dele e, gente, é horrível. Beleza? Mas eu vou trazer dicas aqui para vocês, né? Hoje nós vamos falar para que a gente possa continuar e vocês possam entender. Porque, gente, o sucesso, você sabia que o sucesso, ele deixa pistas, ele deixa rastros. E se você seguir as pegadas do sucesso, você vai ter menos dor de cabeça. Não é que você não vai ter dor de cabeça. Você vai ter. Mas as dores de cabeça que você vai ter, vai ser dores de cabeça mais suaves, vamos falar assim. Você não vai ter momentos de aflição. Esse exemplo que eu dei, que a falta de manutenção veicular, pode parecer besteira, gente. Pode parecer besteira. Mas muitos proprietários de empresas, e aí eu não estou falando só da reciclagem, muitos acabam deixando para depois, e depois, e depois, e depois, depois. Aí quando acontece o pior, meu Deus, se o camarada ele não tiver patrimônio, ele vai trabalhar por longos anos para poder pagar aquele custo que ele não preveu. E a melhor coisa, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó, e eu quero que você aprenda. Eu quero que o seu cadeado seja do Paraguai. Maurílio, o que significa isso? Um cadeado do Paraguai, se você bater na mesa, o que vai acontecer? Ele vai abrir. E eu sou um cadeado do Paraguai. Eu sou um cadeado paraguaio. Por isso é que eu tenho em mim, eu procuro fazer a coisa certinha. Por quê? Porque, gente, eu não sei esconder. Eu não sei fazer a coisa errada a ponto de falar assim, cara, eu vou esconder essa informação. Se a fiscalização bater em cima de mim, eu abro, eu falo, não, eu fiz besteira, eu fiz... Você entendeu? E é melhor você ser um empresário temente, porque se você for um cara temente, você vai querer fazer a coisa certa. Você não vai querer protelar e pagar o preço para depois você
Vê que você, cara, pô, podia ter feito diferente. Depois que o leite derrama, gente, não tem mais como voltar. E aí, eu vou entrar já aqui, de cara, em Provérbios. E aí eu quero que você entenda. Você sabe qual é o princípio da sabedoria? É o temor a Deus. Quando você teme, agora imagina, cara, você tem que ter o temor no seu coração. E o temor, já que diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, então eu vou procurar fazer as coisas certas, para mim não sofrer o dano. E o dano, gente, ele é ruim. Eu já passei. Quando o meu caminhão se acidentou, para a honra e glória do Senhor Jesus, os meus funcionários nada tiveram. Nada tiveram, mas eu vou mostrar. Eu já mostrei, eu acho que eu já mostrei para meus alunos como é que o meu caminhão ficou. Ele deu PT total, PT total. E ele bateu de frente, ou de lateral assim, com uma van escolar, com mais de 20 crianças. E a culpa não foi do meu motorista. O meu motorista estava certo. A culpa foi de um outro caminhão que estava estacionado de forma irregular. E o motorista desse caminhão mandou a van ultrapassar ele, literalmente colocando uma prática de um suicídio. E o meu motorista, quando ele viu que era uma van escolar, ele preferiu jogar o caminhão para fora da pista. E era um penhasco de mais de 12 metros de altura. Mas mesmo assim, quando ele jogou para fora, tinha o guarda-rei, e o guarda-rei fez ele voltar. No que ele voltou, ele bateu com a van rodou, e ele caiu no precipício, gente. Eu vou trazer esse vídeo aqui. Eu vou trazer esse vídeo, não. Eu vou trazer essas imagens para vocês. O quanto é bom a gente trabalhar temendo a Deus. E aí vai ter os incrédulos que vai falar assim, mas se você crê em Deus, por que Deus não evitou um acidente? Por que Deus deixou acontecer? Meu amigo, você sabe o que aconteceu? Foi história na cidade. Você sabia que os pais daquelas crianças, elas se juntaram em volta do hospital para agradecer ao meu motorista? Ele foi considerado, gente, literalmente um herói. Saiu estampado no jornal local lá como um herói, porque ele salvou. Ele podia ter morrido. Ele podia ter morrido. Mas ele preferiu abrir mão do que colocar em risco aquelas crianças. E aí, quando o caminhão se pedaçou, graças a Deus, olha que interessante, gente. Os nossos veículos, todos eles, todos, sem exceção de nenhum, nós temos seguro, que a minha empresa, ela presta serviço para grupos internacionais, e uma das exigências que os grupos internacionais exigem de você é que você tenha seguro ambiental e seguro dos seus veículos. Se você não tiver seguro, você não atende eles. Você não atende. E não é só o seguro do veículo e nem da carga. É o seguro do motorista, do ajudante, de quem estiver dentro da cabine. Então, Deus permitiu ali um ensinamento, principalmente para mim. Principalmente para mim. Porque quando nós somos dono, e aí chega, por exemplo, a fatura do seguro, eu já pago o seguro, gente, ambiental e de veículo, desde 2008. E toda vez que chega a proposta, que ela é anual, né? Você vai renovando, e muitas vezes o departamento financeiro chega para mim e fala assim, chefe, tá aqui, ó, é a renovação do seguro. Aí quando você olha lá, você fala assim, caramba, mais um ano, pô, paguei e não usei. Olha o pensamento, gente. Olha o pensamento. E é esse pensamento que eu não quero que você tenha. Eu estou trabalhando aqui para te ensinar a olhar como empresário
que enxerga além do alcance. Porque eu, com meus olhos carnais, com os meus olhos carnais, eu não consigo enxergar o que vai me acontecer daqui a 1 hora. Imagine dentro de 1 ano. E eu poderia muito bem, numa dessas loucuras, falar assim: ah, esse ano eu não vou renovar o seguro, não. Mas porque eu sou um cadeado do Paraguai, eu assino. Eu não quero assumir o risco, gente. Eu não quero. E eu não quero que você assuma o risco. Porque o risco é doloroso. Acredite.